Parte 3. Na terra de Santa Cruz, as coisas tomam outro rumo. A concentração das trocas em alguns portos e longas esperas na compra, armazenagem e transporte de mercadorias, típicos do modelo espanhol, pareciam inadequadas à natureza perecível e fungível dos produtos agrícolas e às flutuações de preços. Ademais, os portos secundários portugueses participavam do comércio oceânico, complicando o estabelecimento do monopólio das trocas em Lisboa ou no Porto. Ao fim e ao cabo, a introdução de africanos acoplada ao embargo ao cativeiro indígena permite que a metrópole portuguesa comande durante certo tempo as operações situadas a montante e a jusante do processo produtivo americano. Os colonos devem recorrer à metrópole para exportar suas mercadorias, mas também para importar seus fatores de produção, isto é, os africanos, fenômeno que configura os rumos da presença lusitana no espaço sul-atlântico. É certo que as guerras intrametropolitanas da segunda metade do século XVII levam Lisboa a armar frotas de comércio, frotas que perduram até a primeira metade do século XVIII, transportando para a metrópole o açúcar e, sobretudo, o ouro brasileiro. Todavia, trata-se de um sistema menos rigoroso que o da América Espanhola. De resto, desacreditadas pelos colonos e comerciantes, as frotas do Brasil são suprimidas em 1765. Realizando a reprodução da produção colonial, o tráfico negreiro se apresenta como um instrumento de alavancagem do Império do Ocidente. Pouco a pouco, essa atividade transcende o quadro econômico para se incorporar ao arsenal político metropolitano. Dessa sorte, a problemática apresentada nas páginas precedentes investe-se aqui de todo o seu significado. O exercício do poder imperial no Atlântico, como também as trocas entre o reino e as colônias, equaciona-se no âmbito do trato negreiro. Resta que, ao permitir a colonização dos colonos, isto é, sua captura nas malhas metropolitanas, a dinâmica do comércio de escravos modifica de maneira contraditória o sistema colonial. Desde o século XVII, interesses luso-brasileiros, ou melhor dizendo, brasílicos, conforme o substantivo que começa a ser usado na época para caracterizar o colonato na América Portuguesa, cristalizam-se nas áreas escravistas sul-americanas e nos portos africanos de trato. Em contraponto ao intercâmbio direto nas conquistas com a metrópole, carreiras bilaterais vinculam diretamente o Brasil à África Ocidental. No século XVIII, quando as estatísticas passam a ser mais acuradas, se verifica que apenas 15% dos navios entrados no porto de Luanda vinham da metrópole. Todo o resto da navegação para Angola, muitas vezes carregando mercadorias brasileiras, mandioca, cachaça, etc., e não europeias, tecidos asiáticos, saía do Rio de Janeiro, da Bahia e do Recife. De Salvador zarpavam também os barcos com o tabaco baiano, que dominava o trato da costa da mina. Escusado dizer que uma porcentagem maior ainda desses barcos voltava direto para o litoral brasileiro. A diferença das outras mercadorias africanas: marfim, metais preciosos e etc. Os escravos, mercadorias vivas, não podiam ser arriscados no transbordo em Lisboa e tinham de chegar logo ao seu porto brasileiro. Resultam dois fluxos de troca bilaterais que não correspondem à continuidade mercantil e marítima do alegado comércio triangular, unindo os portos europeu à África e as colônias antilhanas e norte-americanas, característico do sistema náutico do Atlântico Norte e posto em prática por outras potências negreiras do Velho Mundo. Desenham-se as implicações do tema que atravessa este livro. O trato negreiro não se reduz ao comércio de negros. De consequências decisivas na formação histórica brasileira, o tráfico extrapola o registro das operações de compra, transporte e venda de africanos para moldar o conjunto da economia, da demografia, da sociedade e da política da América Portuguesa.
o escopo do comércio português. No terreno político-militar, o Tratado de Alcaçovas, em 1479, põe fim à Guerra de Sucessão na Espanha e a escaramuças entre portugueses e castelhanos nos mares da Guiné. Conforme o tratado, as Ilhas Canárias, até então portuguesas, passam ao domínio espanhol. Em contrapartida, o monarca português é considerado único soberano da Madeira, dos Açores, do Reino de Fez em Marrocos, de Cabo Verde, assim como das terras descobertas e por descobrir da Guiné, isto é, de toda a África Negra. No plano doutrinário, decretos papais editados a partir de 1455 suprimem a excomunhão infligida aos portugueses que adquiriram escravos e ouro dos muçulmanos. Bula Papal de 1481 justifica a licença sobre o argumento de que o objetivo desse comércio era o de diminuir as forças dos infiéis e não de aumentá-las. Global Trader entre a Europa e as zonas mercantis agregadas pelas caravelas, reconhecido por Madrid e Roma como legítimo senhor dos tratos e conquistas africanas. Portugal recolhe os trunfos territoriais e econômicos que lhe permitem desempenhar um papel decisivo no negócio negreiro. E no limite ficar um pé no Atlântico Sul durante 3 séculos. Explorando o caráter cosmopolita aterritorial do capital comercial acumulado nas praças europeias, Portugal lança precocemente as bases de uma área imperial de mercado. Mas a coroa não dispõe de meios nem da necessária força para conservar esse espaço transcontinental. Vencida pelas potências melhor instrumentadas para o comércio ultramarino, Lisboa perde mercados e territórios, sobretudo no Oriente. Porém, caindo escada acima no sistema colonial europeu, a coroa portuguesa implanta no Atlântico uma economia de produção mais eficazmente explorada do que a economia de circulação de seu império asiático. Na ausência de um excedente regular incorporável às trocas marítimas, a coroa, secundada pelo capital nacional e estrangeiro, estimula a produção de mercadorias para a economia mundo, dando origem a uma forma mais avançada de exploração colonial. Logo, se panteia a superioridade do sistema atlântico. Baseado na pilhagem dos povos africanos e na agricultura escravista americana, tirando proveito do exemplo lusitano, as potências marítimas europeias montam, nos séculos XVII e XVIII, sistemas similares entre os portos da África e o Caribe. Nessa perspectiva, quais foram as dimensões assumidas pelo trato negreiro? Em primeiro lugar, o tráfico de africanos constitui um segmento da rede que liga Portugal ao Médio e Extremo Oriente. Nas relações com a Ásia, Lisboa devia saltar suas trocas com remessas de ouro para o Império Otomano, prata para o Extremo Oriente, cobre para a Índia, metais dos quais Portugal era pouco provido. As primeiras expedições na África têm o intuito de procurar jazidas e feiras nativas onde se permutavam metais preciosos. Com o fito de obter o ouro do rio Níger, os portugueses trocam com os nativos vizinhos da fortaleza construída em 1486 em São Jorge da Mina, primeiro edifício europeu levantado ao sul do Saara, depois de ser dada a criação ao mundo, como escreve o geógrafo renascentista Duarte Pacheco Pereira. Escravos trazidos do litoral oeste do Benin, inaugurando o trato negreiro marítimo naquelas partes africanas. Em segundo lugar, o comércio de escravos se apresenta como fonte de receitas para o Tesouro Régio. Dessa forma, os ganhos fiscais do trato sobrepõem-se aos ganhos econômicos da escravidão. A despeito dos protestos das cortes de Lisboa e dos reclamos dos escravistas reinós, preocupados com a alta do preço dos negros, o rei Afonso V se recusa a proibir, em 1472, a reexportação de escravos previamente introduzidos em Portugal. Desde 1486, era fundada a Casa dos Escravos, departamento régio integrado à Casa da Mina e a Tratos da Guiné.
Apesar da alta registrada no preço dos africanos em Portugal nos anos de 1560 a 70, a coroa não atribui caráter prioritário à demanda metropolitana e estimula as vendas de escravos para a América Espanhola. No grande negócio negreiro, a demanda portuguesa de escravos, fosse ela metropolitana ou colonial, estava longe de reter a exclusividade. Escravos das conquistas africanas continuam a ser exportados para o estrangeiro com a finalidade de avolumar as receitas do tesouro. Estratégia que será consagrada pelos assírios luso-espanhóis entre 1594 e 1640. Depois da restauração em 1640, malgrado os reiterados éditos de Filipe IV, proibindo o comércio de seus vassalos com os rebeldes portugueses, Dom João IV apressa-se em autorizar a venda de africanos aos espanhóis da América, desde que se reservasse um terço dos escravos para o mercado brasileiro. Na decisão de abertura comercial, pesava a lição tirada do falhanço do monopólio régio do Estado da Índia. De fato, o bloqueio continental imposto aos ingleses e holandeses por Felipe II tivera consequências desastrosas no Pacífico e no Atlântico Lusitano. Proibidas de adquirir mercadorias asiáticas nos armazéns de Lisboa, as duas potências protestantes abocanharam as feitorias do Estado da Índia, invadindo também partes da América e da África portuguesa. Dessa sorte, mais valia abrir o trato angolano à Espanha do que enfrentar sua armada e seus negreiros na Baía de Luanda. Em 1647, o alvará de 1640 foi reiterado e eliminava a exigência da reserva de um terço dos escravos para o Brasil. 4 anos depois, o Conselho Ultramarinho fixou nova política. Os navios vindos em direitora da América Espanhola deviam ter preferência em Angola, porque traziam moeda de prata para comprar escravos e pagavam altas taxas à coroa. Porém, os que fossem da Espanha não deviam fundear em Luanda, visto que carregavam fazendas em vez de patacas, fazendo concorrência às mercadorias portuguesas. Além de que, se admitirem uns e outros navios, virão a faltar escravos necessários para os engenhos do Brasil. Certa prioridade é reconhecida à demanda brasileira. No entanto, somente em 1751 aparece um interdito régio contra as exportações de africanos para as colônias não portuguesas, estabelecendo-se aí sim, no pico da exploração do ouro, a exclusividade da demanda brasileira sobre a oferta africana de escravos. Reflexo da territorialidade do capital mercantil, a dissociação inicial entre comércio e política ultramarinha ocorre tanto no tráfico negreiro como na produção escravista. Genoveses, florentinos, alemães, holandeses, catalães, castelhanos e portugueses se associavam em empresas açucareiras e traficantes ao longo do século XVI, dentro e fora do espaço imperial lusitano. Na ilha de Hispaniola, nome que Colombo deu ao Haiti, rodavam por volta de 1550 30 engenhos tocados por mais de 200 oficiais de açúcar lusitanos. Vindo das Canárias ou de Portugal, agricultores, pedreiros, carpinteiros, ferreiros e outros artesãos portugueses exerciam seus ofícios em Hispaniola. No auge da produção açucareira, nos anos 1560 a 70, havia entre 12 mil e 20 mil escravos africanos na ilha, em sua maioria trazidos por portugueses. Por obra e graça dos banqueiros genoveses e dos negreiros, oficiais de açúcares e artesãos portugueses, Hispaniola produzia nessa época mais açúcar e contava com mais africanos do que o próprio Brasil.
Mais tarde, a reorientação provocada nas frotas e na geografia comercial da América Espanhola pelo empuxo das minas de prata do continente faz a área açucareira antilhana declinar. Em terceiro lugar, o tráfico surge como vetor produtivo da agricultura das Ilhas Atlânticas, mesmo onde as atividades giravam em torno da cultura de cereais e do trabalho livre, como na Ilha da Madeira, a escravidão africana acaba se impondo. Há um texto-chave para o entendimento da guinada em que a escravidão, aparato legal permitindo aqui e acolá a redução do produtor direto à propriedade privada, se transforma em escravismo, sistema produtivo colonial fundado na escravidão e integrado à economia mundo. Do momento em que as vantagens comparativas do escravismo sobre o trabalho livre se traduzem em política econômica, trata-se do Alvará de 1562, dirigido aos lavradores da Madeira que haviam protestado contra o monopólio do contratador do trato negreiro. Havendo respeito às grandes despesas na negociação dos açúcares que os lavradores da Ilha da Madeira fazem em suas fazendas e engenhos, como trabalhadores e homens que trazem de soldada e por jornais. E como alguns dos ditos lavradores, por temerem tais despesas e não as podem suprir, deixam muitas vezes de lavrar e fazer tanta quantidade de açúcares como fariam se tivessem nas ditas fazendas seus próprios escravos, que trabalhassem e andassem continuadamente no meneio e serviço delas. Como é necessário para que as ditas fazendas possam andar sempre aproveitadas e não se danifiquem, que venham em diminuição por falta dos ditos trabalhadores, no que os lavradores e pessoas a quem pertencem as fazendas recebem muita perda, e em meus direitos há também quebra por essa causa, querendo acerca disso prover. Me apraz-lhes dar lugar e licença que possam armar na Ilha da Madeira um navio por ano para resgatar escravos nos rios da Guiné, conforme a necessidade que cada um dos ditos lavradores tiver de escravos. O documento encerra claro significado. Dada a experiência acumulada pela coroa, previa-se que as receitas régias e a produtividade dos engenhos aumentaria. Tão logo os trabalhadores livres da Madeira fossem substituídos por escravos da Guiné, introduzidos pelos fazendeiros e senhores de engenho daquela ilha. Procedendo dessa forma, El-Rei deu lugar e licença para que se difundisse o escravismo, transformando duradouramente a economia atlântica. Ao longo de uma evolução iniciada nos meados do século XIV, o trato lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. No último quartel do século XVI, o Brasil desponta como um atraente mercado para os negreiros. Por volta de 1575, haviam ingressado no Brasil somente 10 mil africanos, enquanto a América Espanhola, onde as entradas de africanos eram regulares desde 1525, recebera cerca de 37.500. Por seu lado, as Ilhas Atlânticas, Canárias, Cabo Verde, Madeira, São Tomé, conectadas aos negreiros desde o fim do século XV, haviam captado 124 mil escravos. Até 1600, os portugueses comercializam a quase totalidade dos 120 mil africanos deportados para a América. Mas os portos brasileiros só recolhem 40% desse total. No meio tempo, desde 1580, o açúcar brasileiro assume o primeiro lugar no Império Português. Os engenhos da América Portuguesa já fabricam nessa época cerca de 350 mil arrobas, ao passo que os da Madeira e de São Tomé, em declínio, produzem respectivamente 40 mil e 20 mil arrobas anuais de açúcar. Iniciada com base no trabalho compulsório indígena, a expansão açucareira brasileira será pouco a pouco tributária do africano e do comércio negreiro. Mutação devido a uma série de circunstâncias que merecem ser examinadas de perto.
Instrumentos de política colonial. A ação da coroa se delineia na origem do processo produtivo deslanchado na terra de Santa Cruz. Estimulada pelos incentivos fiscais inscritos no Alvará de 1554, a edificação de engenhos é ainda ajudada pelo Alvará de 1559, permitindo que cada senhor de engenho importasse 120 africanos, pagando apenas um terço das taxas. Medidas que atraem para as plantações brasileiras um segmento do fluxo negreiro até então dirigido ao Caribe. Gradualmente, através de patamares sucessivos, na maioria das vezes regulares e em geral previstos, as exportações de escravos para o Brasil amarra os enclaves africanos de Portugal às trocas oceânicas. Longe de se contradizerem, os acontecimentos que se desenrolam nas terras africanas e americanas do Atlântico se esclarecem por meio de um jogo de efeitos recíprocos. Pouco a pouco, a deportação de africanos sincroniza as engrenagens do sistema colonial. Esse amplo movimento de assentamento da estrutura historicamente determinada pelo capitalismo comercial é ativado em vários níveis. 1. A metrópole é investida de um poder eminente na medida em que o controle do trato negreiro lhe dá o comando da reprodução do sistema escravista. Durante 3 séculos, uma complementaridade econômica costura a África ao Brasil, afastando a possibilidade de um desenvolvimento divergente e, mais ainda, concorrencial entre os territórios tropicais portugueses das duas margens do Atlântico Sul. Contudo, a acoplagem da exploração na África Ocidental à exploração empreendida na América do Sul só é claramente avaliada em Lisboa em meados do século XVII, quando os embates da Guerra Holandesa põem a nu a unidade estratégica dos dois territórios coloniais. No meio tempo, se pensou que a África portuguesa poderia virar um outro Brasil. Primeiro autor mulato da África portuguesa, o cabo-verdiano André Álvares de Almada, conclui seu tratado breve, 1594, enfatizando as riquezas da Guiné. Povoando assim a Guiné, viria a ser de maior trato que o Brasil, porque no Brasil não há mais que açúcar e o pau-brasil e algodão. Nesta terra, algodão e o pau que há no Brasil, e marfim, cera, ouro, ambar, malagueta, e podem-se fazer muitos engenhos de açúcar. Há ferro, muita madeira para os engenhos e escravos para eles. Na mesma época, um sertanista da Serra Leoa compara vantajosamente as produções daquela conquista com as do Brasil, lembrando à coroa que o território africano estava bem mais perto do reino. Colonos de Angola vão mais longe, afazendando-se nas primeiras décadas do século XVII, com terras e escravos. Em consequência, a coroa envia instruções para que o algodão e a cana-de-açúcar fossem ali cultivados, como se faz no Brasil. Como esse intuito, concediam-se aos angolistas as mesmas isenções fiscais, privilégios e favores, outorgados aos senhores do engenho da América Portuguesa. Mais por rotina burocrática que por reflexão, o tópico passou a ser incluído no regimento dos governadores de Angola. Todavia, em meados dos 600, a Câmara de Luanda faz ver que a empreitada esbarrava em problemas locais, falta de lenha e má qualidade da cana africana, e, sobretudo, entravam na contramão do circuito de trocas do Atlântico Sul. Dadas as rotas comerciais da região, com pouco transporte direto para Lisboa e muito trato negreiro com a América Portuguesa, o algodão e o açúcar, eventualmente produzidos em Angola, deveriam fazer escala nos portos brasileiros antes de seguir para Portugal. O frete do zigue-zague no oceano levaria os produtos agrícolas angolanos a chegar a Lisboa com um preço mais elevado que o de seus similares brasileiros e inviabilizaria a empreitada. Tirando as consequências práticas da nova ordem negreira no Atlântico Sul, os regimentos dos governadores da colônia africana cessam de incluir a cláusula que remendava o plantio de algodão e cana e a construção de engenhos de açúcar. Durante 3 séculos, as fazendas dos moradores da África Central
patinam na economia regional, vendendo milho, mandioca e feijão para nativos e negreiros. Já estão na mesa as cartas jogadas na partida multissecular travada no Atlântico Sul. Angola não fabrica açúcar e os engenhos de São Tomé arrefecem suas fornalhas. A colonização será complementar e não concorrencial. O Brasil produzirá açúcar, o tabaco, o algodão, o café. A África portuguesa fornecerá os escravos. O projeto de criar em Angola um outro Brasil só ganha corpo no século XIX, quando o Brasil escapa à tutela de Lisboa e o fluxo negreiro para o Atlântico é estancado. A coroa e a administração régia encontram novas fontes de receitas no trato dos escravos. Tais rendas provêm dos direitos de saída dos portos africanos, dos direitos de entrada nos portos brasileiros, dos donativos, subsídios, preferências, alcavalas e outras taxas sucessivamente cobradas sobre os cativos. A administração civil não era a única a beneficiar-se, pois existia também a taxa paga ao clero pelo batismo obrigatório de cada deportado nos portos de embarque e as franquias de exportação de escravos concedidas aos jesuítas e à junta das missões. Tomás de Mercado, tratadista dominicano-espanhol, em sua Suma de Tratos e Contratos 1571, já considerava a legislação tributária portuguesa sobre escravos um labirinto. Um pandemônio, constata 4 séculos mais tarde Maurício Goulart, compartilhando sem o saber o desalento de seu ilustre predecessor. Apesar disso, pode-se calcular que por volta de 1630, um africano entrava no Brasil com tributos equivalentes a 20% do seu preço no porto de embarque na América Espanhola, com taxas correspondentes a 66%. Na segunda metade do século XVII, as taxas de exportação para o Brasil sobem para 28%, levando o ouvidor geral de Angola a julgar os escravos o item de comércio mais tributado de todo o Império. Novo imposto recai a partir de 1714 sobre os negros e mulatos vendidos da Bahia e do Rio de Janeiro para as Minas. No ano de 1809, é estabelecida a meia-cissa, cobrando 5% sobre a compra e venda de escravos no território brasileiro. Devem ser também tomadas em conta outras vantagens que Portugal ofere de seu quase monopólio sobre o negócio negreiro até meados do século XVII. Graças à posição dominante detida no setor, os portugueses penetram das ilhas de Castela, furando o monopólio espanhol sobre a prata, adquirindo ouro e especulando com produtos regionais, tais como o cacau venezuelano exportado para o México.